Fala aí pessoal, estou de volta agora para continuar aquele resumão, aquela revisão geral de conjuntos. Então, na primeira parte, a gente viu o que são conjuntos, fez alguns exemplos, vimos os conjuntos numéricos que são importantíssimos, falei um pouquinho também sobre a reta numérica, que a gente agora pode chamar de reta real, já que conhece os números reais. E agora a gente vai para outra parte. A gente vai falar de operações com conjuntos. Nessa parte é importantíssimo a gente compreender bem. Eu gostaria que vocês assistissem tudo bem até o final. E se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo muito que você assista primeiro a parte 1 e depois você volta aqui para continuar, para que você tenha um entendimento melhor da matéria. Então bora lá, vamos começar aí falando de novo da representação de conjuntos e aí a gente fala das operações com exercícios no final. Bom, aqui agora eu quero falar com vocês de como que a gente pode estar representando um conjunto. A gente já viu uma maneira de representar o conjunto, né? Que é a representação colocando todos os elementos. Só que tem uma outra representação também que você dá uma propriedade a esse conjunto. Então, repara que a propriedade do conjunto A, você tem um elemento x, tá? Tal que, lembrando aqui, essa barrinha significa tal que, esse elemento x ele tem que ser um número natural ímpar menor que 10. Como é um número natural, a gente já sabe o que é um número natural, então eu vou pegar todos os naturais que forem ímpares menores que 10, os números de contagem. Bom, menor que 10, 1 é menor que 10, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, o conjunto A ele é formado por esses elementos. Além disso, eu posso estar representando como um diagrama, né? Então, eu posso colocar aqui os elementos no diagrama. Ok? E aí eu tenho três formas diferentes de representar o conjunto. Com uma propriedade, escrever assim para cima um pouquinho complicado, como listando os elementos, né? Então, a lista de elementos, ou então através de um diagrama, ok? Então, essas aí são formas diferentes de eu estar representando um conjunto. Agora eu quero falar com vocês sobre as operações envolvendo conjuntos, tá? Vamos falar de três aqui nesse resumão. A união de conjuntos. A união de dois conjuntos A e B, que a gente vai indicar dessa maneira aqui, a união com B, esse símbolo aqui, ó, vamos botar aqui para cima, esse símbolo parece um U, indica união, tá? Ele parece um U porque ele é um pouquinho diferente, se você perceber, ele é um pouquinho mais aberto que o U. Ele é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A ou a B. Então, a união é quando a gente pega todo mundo de um conjunto e junta com todo mundo do outro conjunto. Isso daqui vale se tivesse mais do que dois, tá? A gente representa essa propriedade aqui que está escrita, todos aqueles que pertencem a A ou a B, dessa forma aqui. A união com B é igual ao elemento x, tal que o x pertença a A ou x pertença a B. Então, o elemento pertence a um conjunto ou a outro. A gente pode pensar assim, dois conjuntos aqui, vamos pegar um conjunto que tem 1, 2, 3, 5, 9. E o outro conjunto que tem 4, 6 e 8. A união de A com B é quando você pega todos os elementos de um conjunto, então todos os elementos aqui do conjunto A, e junta com todos os elementos do conjunto B. Tá? Então, eu estou fazendo esses riscos aqui como se fosse pintar o conjunto para indicar que a união com B são os dois conjuntos aqui que estão pintados aí de verde. Tá? Eu tenho também a interseção de conjuntos. A interseção que a gente vai indicar por este outro símbolo aqui
a gente pode dizer que é como se fosse o U de cabeça para baixo, né? A interseção é quando os elementos eles têm que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, diferente da união, que a união o elemento ou pertence a um ou pertence ao outro. Não importa, a gente junta todo mundo. Aqui na interseção, eu quero apenas os elementos que pertençam aos dois ao mesmo tempo. Então, você percebe uma palavra aqui muito importante, que é esse conectivo e. Quando a gente fala de união, é uma coisa ou a outra. Quando a gente fala de interseção, é uma coisa e a outra. Tá? Essa palavrinha é muito importante aí para a gente estar se ligando. E aí aqui na forma de propriedade, eu estou dizendo que a interseção com B é igual a um elemento x, tal que esse elemento x pertença a A e esse elemento x também pertença ao B. De forma no diagrama, como é que a gente representa isso? Vai haver uma interseção, ficou ali apagado, mas aí eu faço aqui mais ou menos, tá? Vai haver aqui uma interseção, um pedaço que é referente aos dois conjuntos. Então, por exemplo, 1, 3, 5, 8. 10, 2, 4 e aqui no meio eu vou botar o 0 e menos 1. Vou botar um número negativo aí. Como eles estão aqui no meio, no encontro dos dois diagramas, vamos pintar aqui só um pouquinho para vocês visualizarem. Esse pedaço aqui do meio, aonde estão os dois números, essa daqui é a interseção dos conjuntos, ok? Isso daqui é a interseção com B, tá? Então, os elementos que pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo são os números 0 e menos 1. E aí nós temos também a diferença de conjuntos. A diferença que a gente vai indicar aqui por A menos B, ou B menos A, vai depender de como você quiser fazer a sua diferença, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Então, esse sinal aqui de menos está justamente dizendo que do conjunto A, você vai retirar os elementos que estão no conjunto B. Então, aqui você tem um A menos B, é o elemento X, tal que X tenha que pertencer a A, só que o X não pode pertencer a B, ok? Vamos pensar aqui no exemplo rapidinho, só para ficar claro para vocês. Por exemplo, o conjunto A tem os elementos 1, 3, 7 e 10. E o conjunto B tem os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu quiser identificar o A menos o B, ou seja, quais são os elementos que estão no A, mas não estão no B. Se você perceber, o 3 está no B, então a gente não vai colocar o 3, o 1 a gente coloca. O 7 está no B também, então o 7 está fora. O 10 está somente no A, então a gente coloca o 10. Então o conjunto A menos B é o 1 e o 10. Entendido? A diferença é só a gente tirar do conjunto A os elementos que aparecem no conjunto B também. A gente elimina aí os elementos que estão nos dois. Ou seja, isso em termos de diagrama, vou subir aqui o diagrama, ele vai ficar na frente desse exemplo. Vamos apagar isso aqui, né? Em termos de diagrama, como é que isso ficaria? Se eu vou tirar os elementos que estão no B, eu quero apenas os elementos que estão no A, então vai sobrar apenas essa parte aqui, ó. Eu estou retirando a interseção. Deixa eu só destacar aqui a interseção. Eu estou retirando esse pedaço aqui, porque esse pedaço estão os elementos que pertencem ao B também. Eu quero só o A, o que está só no A. Então, é essa parte de verde aqui que está só no A, ok? Então,
Essas aqui são as 3 operações com conjunto, que eu dei uma passadinha bem rápida, só para a gente relembrar. Só que eu sei que pode ficar ainda um pouco complicado, né, se relembrar um pouquinho rápido. Fica mais fácil quando a gente faz exemplos. Até porque para matemática a gente tem que colocar tudo em prática, não é só ficar falando, não é só ficar lendo. Vamos colocar em prática, então, em exemplos. E lá nos exemplos, vocês vão ver que é bem mais tranquilo, bem mais fácil e vai ficar bem mais claro. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a fazer alguns exercícios sobre as operações envolvendo conjuntos. Dados os conjuntos A, B e C, tá ali todos os elementos de cada um, representar com um diagrama de Venn os conjuntos que eu estou pedindo da letra A até a letra D. O diagrama de Venn nada mais é do que aquela representação que eu fiz quando eu estava explicando as operações, a união, a interseção e a diferença, tá? A gente vai ver aqui na prática se você está com alguma dúvida aí com relação a isso. Então tem que representar através do diagrama. Então não é para a gente, vamos botar de vermelho, não é para a gente estar colocando em lista que nem está aqui em cima os elementos. Como eu quero A união com B, quais são os elementos do conjunto A? 22, 21, 0, 1 e 2. Ok? Então esses são os elementos aí. Vou botar um pontinho aqui do lado, só para a gente saber que é cada um, não confundir aí achando que é 12 ou outra coisa. E o conjunto B é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A gente percebe que o 0 e o 2 fazem parte dos dois conjuntos, tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então o 0 e o 2 eles estão numa interseção. Por isso eu vou colocar o conjunto B aqui, tá? Para que o 0 e o 2 fiquem dentro dos dois conjuntos. E aí ainda tem o 4, o 6, o 8 e o 10. Bom, como eu quero a união, eu vou pintar o que é referente à união. No caso, eu vou pintar tudo dos dois conjuntos. Como não dá para fazer aquela pintura mesmo, que senão vai tampar aqui os números, a gente só risca aqui para deixar evidente, tá, o que é a união. Então toda essa parte aí que eu fiz essa pintura de verde significa que é a união com B. Então todos os elementos pertencem à união. Já na letra B, eu quero a interseção. A interseção é justamente esse pedacinho aqui do meio. Então eu posso representar os dois conjuntos de novo. O A, que é 22, é 21. Vou botar esse 1 aqui bem juntinho. E aqui também juntinho para vocês não se confundirem. 22, 21, 1, o 2 e o 0. E o B, o conjunto aqui de baixo. Melhorar aqui. O B é o conjunto que tem 0, 2, 4, 6, 8 e o 10. Então a interseção é aquela parte de encontro aqui dos dois. Então a gente pinta aqui só essa parte do meio, ok? Tá aí então o A interseção com B representado ali por verde. A letra C, vamos colocar aqui o conjunto A, fazer um pouquinho maior. O conjunto A. Vamos já olhar aqui o que tem de interseção para a gente não ficar com problema na hora de desenhar. O 22 e o 21 só está no conjunto A. Então vamos botar eles aqui no conjunto A. O 0 pertence ao A e ao B. Então vamos colocar aqui na ponta para ele aparecer nos dois. O 1 pertence ao C. Eu vou colocar ele mais aqui embaixo e o 2 aqui. Com relação ao B, o que a gente tem aí no B? O 0 e o 2. Vamos fazer aqui já o nosso conjunto B, mais ou menos assim. O 0, o 2, o 4, o 6, o 4, o 6, o 8 e o 10. E o conjunto C,
que tem 1, 3, 5 e 7. Então, 1, vou botar aqui o conjunto C, 1, 3, 5, 7. Você percebe que não há uma interseção entre os três conjuntos. A interseção entre eles, ela é vazia, ok? E agora sobra ainda a letra D, que é o A menos o C. A gente já pode olhar aqui por esse desenho, ter uma noção de que, como é o A menos o C, a gente vai tirar do conjunto A aqueles elementos que estão no C. No caso, a gente vai tirar o número 1. Então, o conjunto A, vamos fazer aqui de novo um outro esquema. 22, 0, 21, 2 e 1, certo? Faltou algum? Não. E o conjunto C, pega aqui o 1, 3, 5, vou botar afastado para não parecer 35, 3, 5 e 7. Então eu vou pintar aqui a região correspondente ao A menos o C. Então é toda essa parte aqui agora que eu estou destacando de verde, o A menos o C. Você pode observar que é todo o conjunto A menos aquele pedacinho ali que também fica dentro do C, ok? Esse sim é um problema assim, bem prático, bem comum de acontecer, de aparecer, até mesmo em provas e concursos, que é um problema que envolve a noção de tudo de conjunto que a gente falou até agora. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idiomas, sabe-se que 420 cursam inglês, 134 cursam espanhol e 150 não cursam inglês nem espanhol. Então não cursa nenhum dos dois, nenhuma das duas línguas, né? Determinar o número de alunos que. Então são três coisas aí que a gente precisa determinar. Os alunos que cursam inglês e espanhol, que cursam inglês ou espanhol e os que cursam apenas inglês. Repara novamente, vou destacar de novo a palavrinha e, a palavrinha ou. Quando eu estou falando e uma coisa e a outra, interseção. Quando eu estou falando uma coisa ou a outra, união, ok? Mas vamos fazer aquele esquema do diagrama de Venn para ter uma noção aqui de quantos alunos vão estar em cada conjunto. Porque eu tenho o conjunto dos alunos que cursam inglês e eu tenho o conjunto dos alunos que cursam espanhol, certo? Só que pode acontecer de ter alunos que cursam os dois. Então vamos colocar aqui uma interseção. Vou melhorar aqui, eu puxo esse E mais aqui para perto. Então tem o conjunto de inglês, tem o conjunto de espanhol e do lado de fora, vamos botar aqui dentro de um quadro, tudo que tiver fora daqueles diagramas, ou seja, que tiver aqui nesse quadro, são os alunos que não cursam nenhuma das duas línguas. Vamos lá, então vamos pensar agora. 650 é o total, então todo mundo vai estar aqui dentro desse quadro, os 650 alunos. 420 cursam inglês, então eu poderia colocar os 420 aqui. 134 cursam espanhol, eu poderia colocar os 134 aqui. E 150 não cursam inglês nem espanhol. Então, se não cursa nenhum dos dois, os 150 está de fora. São 150 que estão fora aqui desse nosso esquema. A questão é, quantos alunos estão aqui no meio? Estão cursando as duas línguas. O problema não fala nada que tem aluno que cursa as duas línguas, mas pode ser que tenha. Então, enquanto a gente não tiver 100% de certeza que não tem aluno, vamos considerar que existe uma quantidade de aluno. Como a gente não sabe essa quantidade, eu vou chamar de X, ok? Mas presta atenção, se eu coloquei uma quantidade X aqui no meio, eu não posso botar todos os 420 alunos aqui na parte do curso de inglês, porque aí eu estou dizendo que tem 420 cursando inglês, mais X alunos cursando inglês e espanhol. Então eu tenho que desses 420,
retirar os X alunos que eu coloquei aqui no meio. Pensa naquele exemplo que eu fiz anterior. Eu só estou colocando uma parte dos elementos aqui para a esquerda e uma parte aqui na interseção, tá? A mesma coisa eu vou fazer com quem está cursando espanhol. Ao invés de ter todo mundo aqui nesse pedaço, eu vou retirar dos 134 alunos a quantidade X que eu já coloquei aqui no meio. Ok? O que eu sei? Que há 650 alunos. Então, se eu pegar todos os alunos que estão cursando inglês, só inglês, é 420 menos X. Pegar essa quantidade e somar com a quantidade de alunos que estão aqui no meio. Ou seja, que estão fazendo inglês, mas também estão fazendo espanhol ao mesmo tempo. E somar com a quantidade de alunos que está aqui no cantinho, que só está estudando espanhol. Quando eu somar essas quantidades, mais os alunos que não estão fazendo nenhum dos dois cursos, isso daqui tem que dar 650, que é o total de alunos matriculados na escola. Então vamos somar tudo e aí a gente vai conseguir determinar quanto que vale x. Se x for 0, não tem interseção. Mas se x for 1, tem pelo menos aí então um aluno fazendo inglês e espanhol. Vamos lá. Eu posso cancelar esse menos x com esse mais x, porque vai dar 0. 420 mais 134 dá 554. Opa. Dá 554 menos o x mais o 150. Tá? Tô fazendo aqui devagar. Igual a 650. Bom, a gente pode estar somando aqui, né, o 554 com 150. Isso daqui vai dar 704 menos o x igual a 650. Esse 704 aqui, que é mais, passa aqui para o outro lado menos. Então fica 650 menos 704. Ou seja, menos x é igual a menos 54. Como eu não quero o valor de menos x, eu quero x positivo, x é igual a 54 alunos. Ou seja, tem sim alunos cursando as duas línguas. São 54 alunos fazendo inglês e espanhol, que é a resposta aqui da nossa letra A. Agora eu quero saber quantos alunos cursam inglês ou espanhol. Inglês ou espanhol é quem está fazendo pelo menos uma das duas línguas. Pode até estar fazendo as duas, mas tem que estar estudando alguma delas. Como o problema falou para a gente que são 650 alunos e 150 não cursam nenhuma delas, o número de alunos que cursam inglês ou espanhol vai ser 650 menos 150, ou seja, 400 alunos, ok? Por fim, o número de alunos que cursam apenas inglês. Quem cursa apenas inglês é quem faz parte só desse conjunto aqui, ó. É o conjunto de inglês tirando a interseção. Então, é 420 menos x. A gente já sabe que x é 54. Então, só fazer aqui na letra C, 420 menos 54 alunos, ok? O que vai dar aí um total de 366, ok? Bom, então vocês puderam perceber como que a gente pode aplicar essas noções de conjunto, essas operações, para resolver situações desse tipo ou situações parecidas com essa. Bom, agora é com vocês, deixo aí para vocês estudarem, fazerem exercícios, praticarem, porque nem só escutando e assistindo vocês conseguem aprender,
tem que praticar, tem que fazer exercício. E quando você começa a fazer exercício, mesmo que seja ali comparando com exemplo, vendo, assistindo de novo, as coisas vão ficando muito mais fáceis. Colocando aí em prática agora todo o conhecimento adquirido, bora estudar e até a próxima aula.